Comunicação. Gente, as pessoas acham que o não Gil que tem faz problema. meu cabelo, só pra deixar claro. Não Não é? é? Tô em casa. Não Essa é. era uma A pergunta. pergunta não é. Era uma pergunta. Gente, Só quando não tiver mais é. elaborado. Eu tu. eu faço meu próprio Porque já que cabelo. tá com o rabo, fui eu. Não foi? Sim. Já foi. Muito ruim Vou isso. calcular. Peraí. 4, 5, 6, 7, 8. A numerologia. A gente fica assim, ó. E eu no podcast, mas Na força. Queixo, Na ai. força do limãozinho. A força do limãozinho. Gente, eu até que no final sensacional. aqui, quando apareceu 5 minutos, eu falei, gente, onde é que eu estive nesse podcast? Gente! Que delícia, Ficaria nossa. uma tarde inteira. Gratitude, gratiluz. Começando agora o nosso podcast, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 9 horas, pela Conecta Mais Web TV. E antes de começar o nosso podcast, eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores Armazém Sabor, Gestão Contabilidade, Cloud Store, Femini, Tecmania, Lívia Ortodontista, Arte Mobile, Óticas Lincoln, Master Treinamentos, Franco, Moda Masculina, Cantina Mascarão e Viva Farma. Fala galera, tudo bem? Estamos aqui em mais um nosso podcast. Hoje nós estamos recebendo um casal muito especial. Sejam Maravilhoso. bem-vindos. Ele é professor e pesquisador, terapeuta e orientador, homem em medicina e oficiante de cerimônias xamânicas e neo-xamânicas. Guia de busca de visão, estuda, pesquisa e vivencia há mais de 2 décadas o xamanismo e suas vertentes. Criador e orientador da primeira escola de xamanismo do Rio Grande do Sul, que é Clã Lobos do Sul. Seja bem-vindo, Rafael Duzic. Um prazer tê-lo aqui. E ela, pedagoga na arte do encontro, terapeuta transpessoal, mulher medicina, contadora de histórias, há 16 anos desenvolve projetos para entender mulheres no caminho do despertar do sagrado feminino, sócia e proprietária do espaço Expanda, que eu amo, Escola de Consciência em Nova Prata. Gente, que mulherão! Socorro! Verdade. Ana Paula Andrade, seja bem-vinda, casal! Graças. Graças pelo convite. Nós agradecemos. Quero começar com uma pergunta. O que faz um homem e uma mulher medicina? Ah, muito bom. Eu sabia que vocês iam perguntar isso. Quando eu li isso, eu falei, o que A fazem? gente precisa Seria perguntar isso. Se pra vocês eles. curam o lugar que vocês estão sempre, isso é, quem Fato. conhece sabe. Eu acho que antes de responder o que faz, é responder qual o sentido dessa palavra. Então a Ana pode responder o que faz e eu respondo o sentido da palavra. Perfeito. Ótimo! O que é medicina, né? Medicina não é a prática médica nesse caso, né? Principalmente porque é uma palavra que tem uma conotação espanhola e que quer dizer aquele que porta a medicina. E medicina pode ser a palavra, medicina pode ser um chá que melhora o estômago, né? Medicina pode ser uma oração, né? Então uma benzedeira, por exemplo, tem uma medicina que é benzer, né? Um comunicador tem uma medicina que é a palavra e o dom da comunicação. E assim, ou seja, medicina é tudo aquilo que nós temos como potencial, né? E competência que a gente pode entregar para as outras pessoas, né? E existe esse termo que é homem e mulher medicina, que está relacionado principalmente a pessoas que conduzem cerimônias, ritos, né? Assim como um padre, um pastor, por exemplo, um guia espiritual, e de alguma forma seria essa conotação de homem ou mulher medicina, aquele que conduz, né, ou que guia um rito, uma cerimônia, uma ritualística. Ah, perfeito. Já falou até o que faz. Já falou até aí. Né? Alguém? O homem e a mulher medicina. Mas é isso, porque é algo muito antigo, né? A medicina iniciou mesmo pelas mulheres, né? Que recebiam, né? Os bebês, as parteiras, né? As mulheres benzedeiras que curavam com as ervas, né? Então é algo muito antigo, assim. Eu vejo que às vezes a gente precisa nos reaproximar da natureza para encontrar nossa própria medicina, né? Porque isso nos leva a perceber aquilo que realmente, quem realmente a gente é e aquilo que a gente gosta de fazer, ama fazer. E isso é a nossa medicina. Eu sempre comento assim que a medicina que a gente porta é aquela que nos cura, né? Então, sei lá,
Um padeiro, ele tá feliz fazendo pão, né? Uhum. Não trabalhando dentro de uma empresa, uma indústria, sei lá, fazendo qualquer outra coisa. Então, essa é a medicina dele, é fazer pão. E essa medicina realiza ele, né? Esse dom, esse talento dele, ao executar, ao fazer, ele se realiza. E olha quantas pessoas ele Se beneficiam daquilo que ele faz. alcança com essa Muito. medicina e cura, né? Imagina Uhum. aquela pessoa come aquele pão delicioso feito por quem realmente ama fazer Sim. aquele pão. É outro A gente sabor. coloca amor naquilo que faz, né? É o medicar, né? Medicar é esse ato de cuidado, né, com o outro. Então, um homem ou uma mulher medicina, por exemplo, tem essa característica do cuidar do outro, né? É também a mediação, né? Então, mediar entre a enfermidade, que pode ser uma enfermidade da alma, das emoções, do corpo, e estar sano. Então, acho que tem muito a ver com isso, assim. E aí, não é uma função ou um cargo, ou sei lá, alguma coisa que, ai, que bacana, assim, não. Né? É um lugar que tu ocupa e cumpre uma função, simples assim. Assim como o padeiro que a Ana falou, que é diferente do cara aí, ele faz pão e faz pão e não gosta de fazer pão. Agora tem aquele que gosta de fazer pão e dentro dele ele sente que ele não faz pão, que ele nutre e leva alimento para a mesa das pessoas, para a vida das pessoas. Isso muda tudo. Muda tudo. Que é a visão de mundo e a perspectiva. Não. Então acho que uma das funções de um homem ou mulher medicina é isso, é ter uma visão ampla de mundo, das relações, daquilo que traz para o seu caminho e daquilo que entrega para o outro também. Alguém que trilhou e trilha o caminho do autoconhecimento também, né? Que primeiro precisou se investigar, descobrir realmente, né? Qual é a sua função, seu propósito no mundo, aquilo que te realiza, né? Aquilo que te dá prazer e aí, assim, tem essa característica, né? De homens e mulheres medicinas que servem medicinas naturais, né? Em cerimônias, mas tem também isso de qual é a minha medicina? Eu reconheço, eu, Ana Paula, que sou, que a minha medicina é a palavra. Então, por isso eu sou contadora de histórias. Porque ao contar a minha história, eu toco as pessoas. Elas se identificam ali em algo, elas percebem algo que não estavam vendo. Aquela palavra também, da forma que chega, às vezes como uma poesia naquele coração, sabe? Deflagra uma emoção. Mas eu levei um tempo para perceber isso, né? E depois que tu percebe, tu não pode mais negar. E se tu nega e não faz, não realiza isso, tu tá negando A si mesmo. uma qualidade tua. Tá te ocupando com outras coisas que não é o que tu veio fazer, né? Ou que tu poderia estar melhor contribuindo no mundo, né? Isso é muito perceptível em você, né, Ana? Porque a tua voz, a tua forma de se comunicar é algo extremamente acolhedor, né? A Ana pode dizer, oi, bom dia, você já se sente... É alcançado. É sabe? verdade. Você já se sente, É tipo, verdade. acolhido. Mas olha, não foi sempre assim, então. É. Eu preciso contar isso, sim, porque isso é um caminho, né? Não foi, porque no início da vida a gente não sabe quem é ainda, a gente tá muito confuso, a gente assumiu vários, sei lá, buscou referências, né, pra construir uma identidade, e aí formou uma personalidade. E aí tu vai vendo com o tempo, assim, que, mas não tá legal. Então, assim, eu não tinha uma voz, assim, eu não tratava, assim, as pessoas, porque talvez, assim, eu cresci num ambiente, né, que eu não encontrei isso, entende? E aí, mas eu precisei ir em busca. E aí eu acho que começa o processo, né, de te conhecer e tu ir tirando essas camadas, essas casquinhas, assim, daquilo que não é você, né? E aí descobrir a essência, né? A minha essência é assim. Mas por um tempo eu achei que eu precisava ser... Você é guerreira. Que é o masculino, né? Precisei vestir aquela armadura, tá com a espada na mão. Sempre na porque defensiva. o mundo era hostil, porque os homens são perigosos. Então eu vesti uma guerreira durante muito tempo. E aí precisei olhar pra isso, entender que, uau, ela foi necessária. Ela às vezes é necessária. Só que hoje eu sei como invocar essa força masculina em mim, né? De forma que eu não fira as pessoas. Que eu use, né, Sim. realmente essa energia yang, essa energia masculina para conquistar meus objetivos, para ter estratégia, para ter objetividade. Mas assim, a gente não pode estar sempre com a espada na mão, né? É legal a Ana falar nisso, né? Porque isso é uma forma, né? Esse movimento disruptivo, assim, né? Tu criar uma persona, te identificar com uma característica de ser e tu ter que
em algum momento da vida olhar para isso, daqui a pouco desmontar isso. Não, para isso serve, isso não serve, aquilo serve, né? E tem o oposto disso que eu acho que é legal também, assim, que é uma parte da minha vida que quando eu fui fazer o 2º grau, eu disse pro meu pai, eu quero ser professor, fazer magistério. Ele disse, não vai fazer magistério, né? Vai fazer um curso técnico, que daí tu já tem uma profissão. E eu, tudo bem, né? 13 para 14 anos, isso aí, né? Tá certo, pai, vamos lá. E foi, né? Mas o meu impulso inicial era ser professor. E aí quando eu fui fazer o 2º grau, que estudei no Liberato em Novo Hamburgo, Liberato Salzano em Novo Hamburgo, no primeiro ano eu fiz desenho, no segundo eu fiquei de monitor da classe de desenho do primeiro, no terceiro monitor da segunda. Meu primeiro estágio foi dentro da escola como auxiliar de ensino. E aí quando eu fui para a área de automação, porque eu venho da automação, venho de outra área, né, nessa parte da engenharia de automação industrial, quando eu fui para a empresa, uma das coisas que aconteceu foi um convite para dar aula de programação. Então, quer dizer, a docência ela estava ali independente da área, acompanhando o tempo todo. Quando eu fiz a transição de carreira, a primeira coisa que eu fazia foi dar, depois de formado e tudo mais, né? Fui dar aula de práticas complementares e de massagem, um curso profissionalizante de massagem. Então, quer dizer, ela foi indo e me acompanhando o tempo todo. Então, tem algo que acompanha, que talvez seja essa latência desse propósito, dessa medicina pessoal, né? E tem algo que talvez a gente precise ver que foi construído ao redor disso, né? Então a armadura da guerreira foi construída ao redor dessa essência, né? Então ser disruptivo quanto ao que foi construído fora e trazer para um aspecto mais iluminado aquilo que é a essência que nos acompanhou, porque todo mundo sabe o que é, né? A real mesmo, todo mundo sabe que tocava na juventude. O que tu experimentou e aquilo, sabe, aquela coisa. E a gente vai esquecendo muitas vezes, esquecendo não, a gente tenta apagar de repente muitas vezes isso, né? Porque eu quando comecei também na minha profissão, eu lembro, nossa, tinha coisas que me incendiavam assim, e com o passar do tempo, não sei se foi ficando muito natural, eu fui me habituando, fui meio que perdendo, ou vai chegando novos desafios, a gente vai mudando um pouquinho o foco, e há pouco tempo atrás que teve coisas que eu me dei conta, que eu falei, nossa, como eu amava isso, por que eu deixei de fazer? E aí que não é porque eu não amava mais, mas é porque eu não tinha mais dado foco, e aquilo foi meio que... Às vezes são coisas que a gente não vai recebendo estímulo, né? Por parte da própria família, assim, que nem o Rafa, assim, falou o que queria, mas não, isso não... Né? Não dá dinheiro, sei lá, né? Às vezes os pais sonham coisas pra gente, porque sonham porque querem o melhor pra gente, né? Mas às vezes não tem essa força dentro de nós, assim, esse é o caminho que eu escolho também. Porque sim, tem muitos filhos que seguem o caminho dos pais, porque tem essa latência também pra aquela, como diz, aquela tarefa, Aquela profissão, aquela vocação, né? Aquela competência, né? Isso, porque eu acho que existe essa diferença, né? De tu trabalhar para ganhar dinheiro e tu trabalhar por vocação. Tu vai ganhar muito mais trabalhando por vocação, às vezes, por dinheiro. Peso, né? É outra realidade, é outra história. E aí fala de uma pessoa também realizada com aquilo que faz, né? E isso reflete totalmente nas nossas relações, no nosso relacionamento. Então, porque a gente veio falar de como o amor pode dar certo, né? Só pode dar certo se tu te amar primeiramente, te respeitar, né? E começa aí o desrespeito, às vezes, muito cedo, né? Quando a gente vai dizendo sim para as pessoas à nossa volta, pessoas que a gente ama, que a gente acredita que nos quer bem. No entanto, a gente está dizendo não pra gente. E quantas vezes na vida a gente foi dizendo não pra gente. Então a gente acaba se unindo com alguém, às vezes, por projeção, naturalmente. A gente se apaixona ali e projeta no outro algo, que depois de um tempo a gente vai ver que se desfez. E que nunca existiu, na verdade, né? E aí começam essas coisas, assim, tu tem que fazer pra me agradar, eu tenho que fazer pra te agradar, porque a gente tava falando antes das funções que vocês viram, que estavam em lugares, né, que esse não é o meu lugar. E que tem a ver com isso que o Gil falou, né, da questão da profissão. Na verdade, quando a gente fala de relação entre duas pessoas,
a gente fala de relação em tudo, né? É relação entre duas pessoas, mas tem a relação com a profissão, a relação com o estudo, relação com intra-relação, relação tu contigo mesmo. É no geral. Não, é tudo, então existe sempre reflexos de uma relação na outra. Então quando fala assim, isso eu já não tinha mais tanto aquela paixão, talvez tenha passado aquele estágio do flow, né? Assim, onde tu fica, sabe, onde não é nem fácil demais, nem difícil demais, né? Fácil demais a ponto de tu, tipo, já isso criou uma naturalidade, já não tem tanto interesse. E nem difícil demais que tu não consegue fazer. Uhum. Então, quando tu tá naquele flow, tu tá o tempo todo aprendendo, o tempo todo te desafiando e superando isso. E isso dá prazer, né? Então, quando tu ingressa numa profissão, acontece isso. Quando tu ingressa numa relação, é a mesma coisa, né? Tu tem desafios e, ao mesmo tempo, tu tem aquilo que vai te despertando coisas novas dentro de ti. E chega falando, uma hora que acaba, às vezes, o flow, falando né? Vida profissional, casais, enfim. Eu acho que no caso aqui a gente se parece bastante, né? Porque convivemos muito juntos, trabalhamos juntos, uma vida juntos, tudo mais. Como equilibrar o feminino e o masculino dentro dessa relação? De muita convivência, né? Por quê? Porque muitas vezes, por exemplo, quando eu entrei no salão, o Gil, ele tem um ritmo muito rápido, masculino, né? Um ritmo muito rápido, enfim. E eu, no tentar acompanhar esse masculino, eu me cansei mentalmente e fisicamente. Ou seja, eu demorei muito para entender que eu, como feminino, não tenho o mesmo ritmo dele, né? E realmente não consegui muito acompanhar o ritmo dele. Até entender que tudo bem, né? O feminino, o ritmo do feminino é diferente do masculino. Mas até eu ter essa percepção, gente, aí vem uma autocobrança, vem várias situações, né? E por não entender também, por não né? entender. Porque a gente tava falando antes, essa visão, né, do masculino e feminino, que muitas vezes fica meio solto. Eu já tinha visto várias vezes, até muitas cerimônias, não sei como é que chama, estudo do sagrado feminino, do sagrado masculino, mas nunca fiz. E, tipo assim, nunca tinha me interessado em entender. E foi num podcast que a gente viu e começou. E isso destravou muitas coisas. Relação, faz o quê? Uns 3 meses isso. E que a gente se olhou assim e falou: Uau. Estamos. O que tá causando dor é esse desequilíbrio em um tentar suprir o papel do outro, sabe? Uma coisa. A gente tava meio invertido. Mas aí eu queria falar antes do que é feminino e masculino, se eles têm uma função específica, carregamos os dois dentro de nós. Contem aí. Mas segura um pouquinho, segura essa informação, que agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos apoiadores. Vai pensando aí. Gestão Contabilidade. Pensando em empreender, a Gestão Contabilidade possui soluções completas para você iniciar a sua empresa de maneira assertiva. Contamos com uma equipe especializada com uma vasta experiência no mundo dos negócios. Cloud Store. Muito obrigada, Cláudia Me Veste. Hoje foi um look todo especial, a loja tá cheia de novidade. Hoje eu fui na loja, quase enlouqueci, quase trouxe a loja inteira. Tem muitas peças lindas, então aproveite e dá uma passadinha lá. Femini Moda Praia e Moda Íntima. Há 18 anos busca promover a autoestima através de lingeries que façam você se sentir poderosa e bonita. Acompanhe as novidades pelo Insta, @feminioficial, e venha conhecer a nossa coleção Intense, uma coleção feita para você sentir única. Olha aí, estamos aqui com o limoncello. Vamos brindar da vinícola Mascaron. Chegando. Delícia. Trocamos, hoje não é vinho, galera. Hoje eles nos deixaram limoncello, que a gente ama. Acertaram o Muito convidado. bom. Acertaram. Vinícola Mascaron é uma vinícola pequena, artesanal e familiar que faz coisas deliciosas e tá sempre com nós. Galera, tem feirão de fábrica da Arte Mobile no dia 12 de novembro, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Esperamos vocês com preços que encaixam no seu bolso. Móveis em madeira maciça com descontos de até 70%. É uma boa, lembra dessa data, hein? Traga a família e os amigos e venha conferir. É a sua chance de adquirir seu móvel com preço de fábrica. O feirão é na RST 324, número 6011, no bairro São Cristóvão. É próximo ao trevo de acesso à área industrial. Arte Mobile, móveis com encaixe perfeito. E a Ótica Lincoln, veja o mundo com outros olhos, aproveite as melhores lentes e armações do mercado e encontre o óculos ideal para você. Então, Rafita e Ana, da onde vem esse masculino e feminino como
organizá-los, Como equilibrar isso? equilibrar, existe isso, não existe, vamos lá. Da onde vem de da mamãe e do vem papai. de um único lugar, né? Poderia, né? Assim, o mais próximo da gente seria do pai e da mãe. Mas vem de um único lugar, de uma única fonte, né? Vem da unidade, vem do grande sol, dessa fonte de onde todos nós viemos, né? Que se dividiu em dois, masculino e feminino, né? Foi como se a consciência quisesse viver uma experiência, né? Então ela imagina que dentro da tradição oriental, assim, masculino é Shiva, é a consciência. Então ele fica lá em meditação, pura luz, silêncio, daqui a um pouco dá uma agitação, acontece um movimento e isso é Shakti, é o complemento, né? O feminino. Então, resumidamente, né? Esses dois princípios, né, essas duas forças geram a criação, vai dando forma, né? Mas é Shakti, o feminino, que vai criando, que vai dando forma, né? Então o feminino do masculino, né, que vai gerando, né? Vai gerando o mundo, as pessoas, tal. Mas é uma dança. Nada acontece sem que os dois estejam dançando juntos. E isso está dentro de todos nós. Não existe fora, né? Fora é uma ilusão, né? Isso aqui o que é real é o que está dentro, né? Por isso que o convite, né, de todo esse caminho de autoconhecimento é sempre para dentro, né? Para se conhecer. Só que a gente ainda insiste em olhar para fora. E as relações nos oferecem essa possibilidade, né, de ver muita coisa. E às vezes ver coisa que a gente não gosta, né? Que é o convite, né? O tempo todo, assim. Ou de dizer que não quer ver, né? É um convite de olhar pra dentro, mas às vezes a gente não quer, né? Muitas vezes a gente nega. São sempre personagens nos mostrando. Eu acho que essa questão de masculino e feminino é importante entender a questão da polarização. Existe uma polarização. Agora, a questão é o princípio dessa polarização. Né? Então, isso está presente em todas as culturas. Não é uma questão de religião, não é uma questão só de visão filosófica. Isso está presente, ele está ali. Agora, por exemplo, na visão oriental, quando a gente fala do yin yang, né, aquela bolinha que é preto e branco e tal, né, a luz e a sombra e tal, não é isso só. E aí é um resumo muito simplório, que é aonde as pessoas se perdem. Porque o Yin e Yang, por exemplo, que é no Extremo Oriente, a Ana falou, né, da Índia, e agora eu vou para a China, né, é uma concepção de opostos e complementares. Então só existe um se existe o outro, e é o que Lao Tse traz lá no Tao Te Ching, né? Então só existe o alto se existe o baixo, porque senão não tem comparação, né? Como é que tu vai definir que aquilo é alto, se tu não compara com outra coisa? Como é que tu vai definir que alguém é baixo se não compara, né? Como tu vai definir se é o masculino ou feminino se não existe comparação? Sim. Então só existe masculino e feminino quando se compara algo com outra coisa. Então eu acho que esse é o princípio mais importante de entender. A gente vai ler lá o Yin Yang, tu vai ver que claro, escuro, inverno, verão, baixo, alto, e assim tu vai indo, né? Isso só existe na mente dual, masculino e feminino. Luz e sombra, né? E aí tu chega lá, onde tá a sombra, por exemplo, né? Tu vai ver feminino, e onde tá a luz, tu vai ver masculino. Então o feminino é a sombra, e aí a gente vai cair aí em visões filosóficas conceitos, justamente que fazem isso, né? Que separam, né? Porque não tem a ver o feminino e a sombra, o feminino e o escuro, não tem a ver um com o outro. Tem a ver o feminino e o masculino. Esses são os opostos e complementares. Sim. E aí são princípios, não é uma característica de gênero, por exemplo. Sim. Né? Então são princípios onde todo homem e toda mulher tem uma força mais ativa e tem uma força mais passiva. Tem uma característica X, uma característica Y. E eu não estou falando de genética. Sim. Carregamos então, em nós. O masculino é solar, o feminino é lunar. Mas isso são duas correntes dentro de nós. São duas forças, duas correntes de energia dentro de nós, que é a própria Kundalini, né? Ela é esses dois princípios dançando. Então é essa luz que é energia vital, né? Que é essa, vou dizer, essa essência
luminosa, né? Talvez que nos coloque mais próximo da fonte, de onde nós viemos. Por isso que é tão importante a gente estar trabalhando a Kundalini, né? Mas aí muitas pessoas relacionam a sexo e tal, porque fala de energia sexual, fala de energia vital, de onde todos nós viemos. Como é que a gente nasceu? Sim. Né? E aí talvez seja um grande equívoco das relações, que é a questão de relacionar sexo com um ato ou com a penetração. E aí aonde se perde na sexualidade de um casal, por exemplo, é aí. Porque a sexualidade, ela tá em tudo. É sair pra tomar sorvete, é pegar na mãozinha, é fazer um carinho. É trabalhar no que gosta, ter prazer, né? Ter tesão naquilo que faz. Vida, né? Então é isso, né? Esse é um impulso de vida. Não é outra coisa, é um impulso de vida, um impulso de sentir prazer no que se faz. Né? De se sentir realizado, de se realizar e ao mesmo tempo até de transcender. Porque todo mundo, quando teve ali um momento ali, quando estava tendo uma relação com alguém, de perder, não lembrar se estava no quarto, se não estava no quarto, de ver, sei lá, luzinha colorida. Se não viu luzinha colorida, por favor, né? Mas assim, de poder transcender esse estado, esse tempo. Não sabe quanto tempo passou, ficou 10 minutos, e aí quando tu vê, tu achou que tu ficou 1 hora, né? Tu achou que estava no quarto, de repente tu estava, sei lá, em Bali, na Indonésia. Né? Então tu te perde ali, e esse é o aspecto de transcendência. E quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, quando a gente está com alguém que a gente gosta, que a gente ama, a gente também passa por isso. A gente perde a noção do tempo, a gente perde essa questão do espaço, da corporeidade. E aí é onde existe, ao mesmo tempo, uma transcendência e uma fusão com o outro. E para mim, esse é um ponto onde é possível levar esse momento, que é o único, que é luminoso, para a relação através de um ponto que eu acho fundamental em toda a relação, que é a admiração. Sim. É poder olhar para o outro e admirar o outro. Admirar o que faz, como não faz. Se eu não consigo admirar o que o meu parceiro ou a minha parceira faz, realiza, sei lá, cozinhar, cuidar da casa, ou trabalhar, ou escrever, o que for, alguma coisa ali, quer dizer, como assim? Por que estamos juntos se eu não admiro o outro? Né? Eu acho que é o principal, na verdade. É um princípio, para mim é um princípio balizador. Né? Então eu, por exemplo, admiro a Ana. A paixão deixa a pessoa muito perfeita, né? Exato. Quando tu tá apaixonado, você fala, a pessoa é perfeita, eu tô apaixonado por ela. Depois, quando tu começa a ver que não existe essa perfeição, tu não é perfeito, por que que o outro vai ser perfeito? Né? E a gente começa a se dar conta que nós vivemos, né, no mundo da imperfeição e somos imperfeitos dentro do imperfeito e somos perfeitos dentro do perfeito. Ou que eu sou perfeito pro outro e o outro é perfeito pra mim, mas dentro dessa perfeição tá a imperfeição de cada um. Eu lembrei de uma coisa muito engraçada. Já faz um tempo, o Gil tava na cozinha e eu admiro muitíssimo o Giovanni, né? Como ser humano, como profissional, enfim, tudo. E teve uma vez que ele tava na cozinha e eu parei e fiquei olhando pra ele, tipo, segundos de risada e falei assim... Nossa, é muito bom saber que você não é perfeito, porque isso me distancia de você, né? E ver as tuas imperfeições me faz com que eu te ame mais, porque me aproxima dele, isso. Né? E quando a gente se apaixona de primeiro momento, é o que a Ana falou, é perfeito, nossa, é um príncipe, nossa. Mas olha que legal tu poder falar sobre isso. Entende? Que assim, nós não crescemos num ambiente assim. É raro pessoas que tenham crescido, né? A nossa geração. Talvez nossos filhos, né? A Sara hoje, né, tem uma outra referência diferente daquilo que nós tivemos, né? Porque aquela relação dos nossos pais é a ideia, né, de relação perfeita ou imperfeita, né? E que a gente vai projetar, vai repetir, vai reproduzir até que entenda que a gente não posso fazer a minha história, né? E eu posso fazer diferente, sem intencionar fazer diferente porque eles fizeram errado da forma, sem julgar, muito importante, né? Então, porque se eu vou com a intenção de não fazer tudo diferente, é porque eu ainda tô olhando para esse pai e para essa mãe. Uma negação, né? E aí é lógico que eu vou projetar no outro, eu vou enxergar meu pai ou a minha mãe ali no outro, porque ainda tô olhando, né, como uma criança para esses pais. Então, eu não cresci num ambiente assim que quantas vezes talvez meu pai e minha mãe pararam para admirar e aí pensaram e aí comunicaram. Às vezes nem tinha tempo para isso, né? E que bom
que hoje a gente pode viver relações mais maduras. Não quer dizer que a gente não esteja no processo de amadurecer nessa relação, né? Agora, a comunicação é essencial nesse caminho, né? De tu poder falar dos teus sentimentos, aquilo que tá sentindo. E isso é feminino. Isso é feminino. Dentro de qualquer um dos dois. Uhum. Né? Não é só da mulher isso. Isso é o feminino. Falar do que sente, falar das emoções, sentir as próprias emoções e se autorizar, né, a expressar, a mostrar sua vulnerabilidade, porque os homens não foram criados para isso, né? Não foram educados. Na verdade, a ninguém masculinidade na sociedade, foi criado. A gente não tem aula de educação emocional confuso, nem né? educação financeira na escola. Deveria. Né? Então, como que eu vou acessar o sentimento que eu tenho e ainda mais falar sobre isso? Né? Então, a gente não foi criado assim. E aí é aí onde a gente esquece que, assim como é o nosso podcast, é a nossa relação. Né? E é onde a gente se junta aí. E aí, o que é esse nosso? Esse nosso é como nós nos sentimos juntos. Para mim, e tem um trabalho chamado Quaraí, né? Que é um trabalho com os homens, né? Que significa essa claridade, né? Do sol e tal. E que esse é um dos primeiros pilares, que é a sensibilidade. Então, um dos primeiros pilares para galgar esse caminho de um masculino íntegro, masculino no sentido de um homem íntegro, né, integrado consigo mesmo, é a sensibilidade. Sensibilidade emocional, sensibilidade física, sensibilidade mental, psíquica e sensibilidade espiritual, independente da religião, ou seja, dentro da sua própria vertente filosófica ou espiritual ou religiosa. Né? Não importa, porque a gente não fala de religião nisso. Né? Nessa questão do Quaraí, do círculo de homens, a gente não fala disso. Então é esse olhar, assim, de poder dizer, puxa, sim, eu sou sensível emocionalmente, eu sinto, né, tô triste, não tô triste, fiquei chateado, tô magoado, né, é acessar isso, poder sentir isso, e isso não faz o homem menos forte. Se permitir, Claro. Porque é né? ridículo, né, pensar assim, não, pelo contrário, fortalece, porque eu consigo me comunicar com a pessoa que, na verdade, é a pessoa que tá mais do meu lado para me apoiar no que for, né, e aí a gente consegue se comunicar, né, ontem mesmo a gente sentou na beira do fogo, eu e a Ana, né? Estávamos lá conversando e rezando e tal. E aí eu comentei com ela assim, amor, eu tô me sentindo assim quanto a determinado assunto, né? E aí a gente ficou um tempão falando disso. Né? Então também é buscar esse conselheiro e essa conselheira sem esse olhar de que vai haver um juízo, né? Um julgamento, uma condenação, porque, bem, essa relação E importante mas pra tá relação, fadado né? a um caminho bastante tortuoso. E muito mais do que o outro, né? Tu coloca algo sem também esperar uma resposta, apenas com a intenção de, eu sinto isso. Desabafar, né? de compartilhar. Agora, por outro lado, às vezes essa outra pessoa que escuta tem a tendência a querer responder ou achar a solução, salvar, resolver o problema do outro. Daí o Rafaelzinho, tá numa todo posição... homem tem isso. Se a mulher diz assim, aquilo ali tá não sei o que, tá sujo aquele canto ali, pronto, eu já entra dentro de mim que eu tenho que limpar porque aquilo tá sujo, tem que resolver. Que eu tô cobrando. Todo homem tem isso, é natural, né? E o outro vê como uma cobrança. Vê como uma cobrança, claro. É muito isso, a Bruna às vezes vem falar, eu já vou cheio. Já vai na frente. Porque às vezes a gente ainda tem um nível de projeção aí. É como se a gente representasse essa mãe que tá cobrando algo, né? Quando não tô falando pro menino, eu tô falando pro meu companheiro que, poxa, a nossa casa, nós sujamos juntos. Acho que tá na hora de limpar. Talvez eu não tenha falado dessa forma. E aí também cabe a mim perceber, que é o que a gente conversa muito, porque ele já me colocou que se sente cobrado quando eu falo de uma forma. Então, por que eu vou me manter falando daquela forma? Se eu sei que é uma delicadeza dele, para a qual ele ainda está olhando, ainda está trabalhando isso, eu posso também me propor a colocar de uma forma que seja mais gentil com ele. Mas que vai além, né? Que vai além, porque isso é um dia em 28 dias do mês. E tem esse detalhe. Tem esse detalhe. Tem aquele dia do mês que a mulher decide falar tudo que ela viu no mês. Sim. Que tu já que passou ele por não isso, fez. Viu? Eu sei que já passou por isso, viu? Olha a cara da Bruna, já, claro. E se o homem sabe disso, aí é que tá, essa relação é muito legal. Assim, ele sabe disso. Ele, hoje é aquele dia do mês, né? A inter-relação está intimamente ligada à intra-relação. O quanto eu me conheço e o quanto eu consigo conhecer o outro. Então, a mulher, ela tem uma natureza, isso faz parte de uma natureza.
Aí não é uma questão polar, é uma natureza. Ela tem uma natureza cíclica, assim como o homem também tem uma natureza cíclica. E às vezes algumas pessoas nem olham para isso. Eu acho ridículo tu não conseguir conceber uma mesma ideia dentro do ser humano. A questão é que o homem, por um conjunto de características, e eu vou usar esses termos para que a gente se balize, a mulher tem uma natureza cíclica lunar e o homem tem uma natureza cíclica solar. E eu não estou dizendo que o homem é sol e a mulher é lua, não é isso. Só para que a gente entenda essa natureza cíclica. Então, a cada 28 dias, a mulher ela tem um ciclo. E o homem, a cada 3 meses, ele tem um ciclo. Não sabia, gente. Sim, então o homem ele está para as estações do ano, que é o caminho que o Sol faz e que recebe uma maior influência dessa força. E a mulher está sob a influência da Lua, que recebe uma influência a cada 28 dias. Então o homem demora 3 meses para mudar aquilo que a mulher muda em 28 dias. Mas e às ele vezes muda. em 7. Porque Né, pela fase da Lua. Pela fase da Lua. Vocês são mais rápidas. Então imagina o seguinte, e são, né? Tu vai ver que as meninas, por exemplo, de 13 anos, olham pros meninos de 13 anos. Ah, mas é um bobo. Mas olha que legal isso do mais rápido que tu traz. Ela viu algo em ti Que é mais rápido. rápido. O que acontece, né? Ela tá vendo o ânimos dela, o parceiro dela interno. Toda mulher tem um homem interno e todo homem tem uma mulher interna, né? Então, quando a gente vai conhecendo, às vezes o parceiro reflete essa relação, né? Nossa com o nosso interior, com esse parceiro interno, essa parceira interna. E na verdade, quando a gente não olha para isso, o próprio ânimos dela, ele vai fazer com que tu olhe e tu vai refletir isso. Ou vai incomodar, vai ver de uma forma negativa, né? Ou vai acontecer uma dança harmônica quando tu já estiver... Eu vejo você, você tem esse lugar, né? É com você que eu danço primeiro. Porque ele só quer ser notado. Olha, eu em primeiro lugar. Sim. Esse amor próprio que tu vai trabalhando ali nessa relação íntima, né? Desse masculino e feminino interno. Então, o que acontece é que as pessoas desconhecem isso e acabam buscando primeiramente fora, né? Que o outro te realize ou que coloca a responsabilidade no outro pela tua felicidade, né? E aí as confusões. O dever do outro, né? Agora, quando tu é uma mulher inteira, tu vai atrair um homem inteiro, né? Agora, se tu é uma mulher ainda... Esse era um ponto que eu queria chegar, assim, dessa conversa, né? É entender que não existe metade da laranja. Né? Ah, vou achar a minha metade da laranja. Bom, tá procurando a coisa errada. Né? Se é que tá procurando alguma coisa. Né? Existe uma laranja inteira e existe uma laranja inteira. Né? Então eu sou inteiro em mim mesmo, a Ana é inteira nela mesma. E quando pessoas inteiras e íntegras se juntam, grandes propósitos acontecem. Né? Bom, a gente tá aqui porque 2 pessoas inteiras se juntaram, receberam um convite e formularam uma concepção e uma ideia para reúne os potenciais, né? Né? Então, pega competência, potenciais, habilidades, força, tudo. E junta num caminho só. Tendência Por é só aqui que a gente crescer. vai. Então, a tendência é crescer, é Expansão. desenvolver, é expandir. E isso a gente vai ver em grandes casais. Às vezes não acontece de maneira junta o tempo todo. Às vezes acontece num apoio, às vezes acontece num estímulo. Quando né? um não tenta passar a perna no outro, Quando né? não existe competição, Quando não né? existe Competição entre casal. Porque aí quando existe competição, são pessoas que não conseguem se reconhecer como pessoas íntegras nelas mesmas. A competição, ela está para esse aspecto da falta, né? O que falta? Falta eu me sentir que sou capaz. Daí eu tenho que competir com outro para garantir para mim mesmo que eu sou capaz. Então não é competição, é colaboração. E É acontece muito competência. inconsciente, né? Quem essas compete, dinâmicas. compete porque não vê a possibilidade de ser competente no que faz. Então, se eu sou competente, eu não em nenhum momento eu vou competir com alguém. E normalmente a competência, só para citar alguns recadinhos, mas esse é o assunto que eu adoro. Normalmente essa tentativa de... Porque às vezes é uma tentativa, né? Que às vezes tá competindo tá sozinho na competição. Ela te tira totalmente do foco, Claro. né? Vou competir com o Rafa, porque o Rafa... Primeiro Rafa que ele não nem tá sabe. nem aí, Não não tá tá nem aí no sabendo. jogo, E outro não é tá que ao no jogo. invés de eu estar me melhorando, eu tô tentando mostrar pra alguém que às vezes não tá nem assistindo. E aí, quem é esse alguém, né? Quem Né? é esse alguém? Isso é muito doido. E a gente passa
Eu acho que eu muito por falei, isso. acho que eu brinquei, foi hoje que eu brinquei com você ou foi ontem, que a gente tava falando, não sei o que, sobre competir alguma coisa, eu falei assim, ó, se for competir comigo, vai competir sozinho, porque eu tenho preguiça. Ah, não, a gente tava falando das metas pessoais que a gente estabelece. Eu falei pra Bruna, ó, vou conseguir isso, isso e aquilo. Competir, não sei o quê. E Eu falei, aí, vai meio competir que- sozinho. Ela falou, se for competir comigo, Vai tá competir sozinho. Tá sozinho, na brincadeira. Né? E a não ser que seja num esporte, em uma competição Sim. regulamentada, você precisa estar numa competição sozinho, mas né? até a relação é uma competição regulamentada, porque existem regras internas pra quem compete, né? Aham. Então, às vezes, a regra de um é diferente da regra de outro, e aí a gente tem conflitos. Porque tu pode viver uma vida inteira competindo, uma pessoa com a outra, e não realizar nada. E tu pode viver uma vida inteira colaborando e realizar grandes coisas. Que é melhor. É, isso quer dizer, quando tu sai da relação, né, do formato competição ou projeção, tu entra nessa ação colaborativa, nós estamos colaborando um com o outro para que cada um seja mais si mesmo. Ah, e é legal observar uma coisa que eu gosto muito, assim, que é essa relação. A Ana, por exemplo, tá dando uma formação agora, né? Inclusive, isso que é dentro dessa linha do feminino. Então, o que eu fiz? A Ana tá em primeiro lugar. A Ana tá na vitrine, ela tá em primeiro lugar. E eu estou atrás, apoiando de forma técnica, estimulando, motivando, e não apareço. E às vezes eu vou ter um movimento e um trabalho onde eu vou aparecer mais e ela vai aparecer menos. E ela é o teu apoio. Então essa troca, essa constante equilíbrio de apoio mútuo, ele é muito válido numa relação. Principalmente quando a gente tá próximo, que nem nós, assim, né? Que tá o dia inteiro. A gente praticamente trabalha o dia inteiro junto, um perto do outro, um do lado do outro. Né? A questão é que às vezes tem dinâmicas que um só quer ganhar. Um só quer aparecer, só quer... E chega uma hora e que exige que o outro esteja sempre dando, né? E acaba que a mulher, às vezes, foi criada com esta ideia equivocada de que a mulher tem que sempre se doar, tem que estar dando. Quando, na verdade, o feminino ele é receptivo, né? Ele é magnético, ele recebe. Então, nós crescemos entendendo o feminino de uma forma totalmente equivocada. Exatamente. E isso gera esgotamento em algum lado da relação, isso gera esgotamento. Por isso a importância do equilíbrio. A mulher tá sempre cansada, Sim. exausta. Que tu acha que vai se relacionar com tesão aonde? Mas que eu também acredito que não seja palavra, né? Equilíbrio pra mim nunca é uma palavra boa, né? Porque eu sempre imagino um cara numa linha se equilibrando numa corda. Sim. Ele tá o tempo todo fazendo um esforço. O tempo todo, por mais natural que seja, o tempo todo fazendo um esforço. E ele só tem um ponto onde ele se apoia. É diferente de uma equalização na relação. Em um dado momento eu tenho mais grave, outro tem mais agudo, outro tem mais... E aí eu vou equalizando a relação desse masculino e feminino, né? Então, qual é a equalização que eu tenho? Agora eu vou apoiar a Ana, agora a Ana vai me apoiar. Agora eu vou acolher a Ana, agora a Ana vai me acolher. E eu vou equalizando, porque existem momentos que é mais, momentos que é menos. Mas quando eu equalizo, ninguém ocupa um papel fixo. E aí é onde, pra mim, o desenvolvimento acontece. Sim. Muito bem, galera. Preciso agradecer ao Franco Moda Masculina. Franco Moda Masculina. Confira a coleção Primavera-Verão 2023. Meu look sempre é Franco Moda Masculina, uma das lojas que eu mais gosto em Nova Prata. Viva Farma está com descontos especiais em dermocosméticos e a cada R$50 em perfumaria em qualquer uma das lojas aqui de Nova Prata. Preencha um cupom para concorrer aos prêmios de final de ano. Tem moto, Smart TV, cervejeira, micro-ondas e um vale-compra de R$500. E é isso. Quanta coisa bom, né? Master Treinamentos. Conheça incríveis oportunidades para o seu crescimento profissional. Venha conhecer os cursos profissionalizantes da Master Treinamentos em Nova Prata. Aprendizado para o sucesso. Lívia Ortodontista. Melhorar o sorriso de forma rápida e confortável é possível com os alinhadores Invisalign. Você tem um tratamento mais prático e personalizado. Tecmania, ajudando você a encontrar o aparelho ideal para o seu dia, lazer e trabalho. Estamos aqui com os nossos aparelhos incríveis. Muito obrigada, Novinhos. Tecmania, por tudo. Minha câmera Beijão. é ótima, gente. Tô amando. Vamos lá. E falando dessa convivência, né? Nós também somos um casal que trabalha junto, vive junto, pensa junto, Sim. né? A maior parte do tempo, e a gente resistiu no início, né? Bastante. A gente tentou
pelo menos profissionalmente, ficar separado. Mesmo vindo da mesma área, a gente tentou ficar separado. Com alguma intenção, sim, porque achava que não, de repente não ia dar já certo. tinha a crença Era um de que não preconceito. funciona. Isso eu queria por saber. exemplo, Agora eu que pergunto. Era um entrevista. pré-conceito, porque a gente escuta isso sempre, Sim, né? não vai dar Porque certo. trabalhar junto não dá certo, porque nunca faça isso, porque não faça isso. Tanto, eu trabalho desde os 14 anos na área da beleza e eu sempre fui a pessoa que falou, eu nunca vou me envolver com a pessoa da minha área. Eu nunca vou me envolver. E eu levei isso muito a sério. Os decretos, muito, né? Sabe? Muito como se isso, firme. não, como se isso fosse um fato, né? Porque médico Sim. se relaciona com médico. Porque quem trabalha... profissão é professar aquilo que se acredita, né? Que é o trabalho. Quem trabalha na mesma área acredita geralmente na mesma coisa e consegue compreender o outro. O Sim. tempo, o estado, a admiração. Tudo. Não, eu era muito... Quando falava não, eis que... Aí veio o Giovanni, né? Aconteceu. Aí depois veio a resistência do trabalhar junto. Então eu fui pra um lado, ele foi pro outro. Aí eu ajudava ele 2 vezes por semana no salão, com algumas coisas burocráticas, negociação com marcas e tudo mais. Mas a vida foi, sabe, colocando, até que chegou uma hora que não deu mais, então é juntos. E foi. E aí foi. E viram como pode dar certo. Muito. E super dá certo. E, por exemplo, esse final de semana a Bruna tava em São Paulo. E são os 2 dias mais tumultuados do salão, que é sexta e sábado. Sim. E faz muita falta, né? Faz muita falta. E aí a gente tava subindo o elevador aqui falando, nossa, como eu senti tão falta. Ah, isso é demais, né? A gente falou nisso ontem, foi, né? Essa coisa de tu poder comunicar o outro, sim. né? Tipo, não, olha, tô reconhecendo que... Você faz falta, Você faz é falta. importante aqui. Tô reconhecendo que tu cumpre esse papel, por isso não pode estar aqui nesse momento. Né? Então, e que a comunicação... Pra mim não existe relação se não tem comunicação, sabe? E eu acho que tem uma coisa que é legal, assim, ressaltar, que é esse olhar de que cada pessoa olha por uma janela da alma. Assim, uma olha por uma janela da espiritualidade, uma olha por uma janela das emoções, uma olha pela janela da estrutura, do físico, outra por uma janela da mente, né, dos pensamentos, da intelectualização. Então imagina num casal onde uma pessoa olha por uma janela das emoções e a outra olha por uma janela do racional. Como que vai haver essa comunicação se não há acolhimento da palavra do outro? Né? Se não há escuta sensível, dizer, não, tudo bem, eu posso até não conseguir compreender, porque tudo bem, quem entende as coisas são a mente. Sim. Mas eu posso chegar a um ponto onde eu acolho. Onde eu não discuta com isso, né? Porque às vezes é um vício, né? Da humanidade, isso assim, até porque às vezes a gente cresceu vendo que, bom, relação para dar certo tem que ter discussão, tem que ter briga, tem que ter grito, porque depois da briga há aquele momento da reconciliação. Eu atendo várias pessoas que se dão conta disso, que eu brigo pelo momento da reconciliação. Sim. Ali eu me sinto amada, ali eu recebo o acolhimento, ali é gostoso de estar. Que é um periodinho, né? Uma migalhinha ali naquele... Uma migalha. Gente, então nós estamos acostumados a receber migalhas. Então olha pra isso, é isso que você sente que merece? É só isso que você merece? Ou você quer mais? Esse final de semana ainda uma irmã falou assim, uma colega terapeuta, que a gente, né, dá aula também para terapeutas, e ela disse, como é que é a tua vida, a tua relação? Que ela estava trazendo uma questão do relacionamento, um conflito. Eu tenho uma vida boa. Poxa, tenho uma vida boa. A boca fala uma coisa isso e o que corpo... O corpo outra. Eu tenho uma vida boa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas em nenhum momento estava o marido. Quando ela falou das coisas boas que ela tem. Então, primeiro, tu te contenta com algo bom, não, eu tenho uma vida muito legal, sabe? É gostoso, porque isso, porque aquilo, e dentro de tudo isso, tu cita o teu companheiro. Então, agora, quando tu não cita, tipo assim, as coisas boas que tu tem, ele não está incluído. Onde ele está? Que papel ele tem? E eu tô falando, assim, né, de uma mulher falando, mas às vezes é o homem. Às vezes é o homem. Né? E assim, estamos falando o tempo todo porque trabalhamos juntos, né? Então as pessoas dizem, agora então eu tenho que trabalhar junto. Não, cada um pode ter o seu caminho. Mas onde esses caminhos se encontram? Porque às vezes também a pessoa se sente sozinha porque,
muitas mulheres que é uma tendência de mais mulheres buscarem a área do autoconhecimento. E muitas se queixam disso. Meu parceiro não me acompanha. Como eu queria que ele tivesse... E aí olham pra nós e aquela idealização. Como eu queria viver isso. Não quer dizer que teu marido precisa te acompanhar em tudo. Agora, se é necessário para a cura da relação de vocês que ele busque também o autoconhecimento, vocês precisam conversar sobre isso. Às vezes são acordos que a gente precisa renovar, né? Tínhamos um acordo, alguns acordos, tá? Agora você é uma outra pessoa. Sim. Você olhou para uma série de questões, você se transformou, tem coisas que você não consegue mais cumprir, tem coisas que você já não aceita mais. Então você precisa comunicar. Olha, eu me transformei, eu passei por um processo, eu tô vendo várias coisas, eu vi que isso é importante para mim. Eu vi que eu reajo de uma forma que eu percebo que você não gosta. Eu tô olhando para isso, eu tô trabalhando isso. Ainda é difícil. Você pode me ajudar? Eu cheguei pro Rafa uma vez e disse a questão da fala, da palavra, que eu disse, não foi sempre assim doce, né? E foi algo que eu precisei ajustar aqui esse laríngeo, sabe? Ajustar. E aí chegou uma hora e disse, isso não é fácil. Quando tu vê, tu tá de novo repetindo aquele padrão. Eu disse, amor, tu pode me ajudar? Quando eu falar... Porque às vezes era o motivo do... Não, a gente não briga, a gente não discute, não fala... Mas sabe quando o gato se ouriça? Anos, né? O gato se ouriça assim... São 17 anos já, a gente nunca teve uma briga. Daí teve uma vez que a gente tava falando e nem era algo assim, uau. Eu estava tentando colocar um ponto de vista que pra mim era importante e eu levantei a voz. E a Ana disse, amor, levantou a voz. Pausa na conversa. Sim, tá. Sinto muito, volta e tal. Então, pra mim, esse foi porque eu não estou falando foi o assim ápice com do você, que eu poderia dizer que é uma assim briga em 17 anos. Né? É isso. Né? Então, e aí sempre foi cuidado. Sempre foi pela questão do volume de voz. E aí a gente viu que era um detalhe que a gente precisava ajustar. Né? Às vezes da coisa impositiva, né? Da fala, assim. Que é o que parece uma E eu pedi ajuda, eu disse, me sinaliza. Cobrança, me sinaliza quando eu estiver fazendo assim de novo, como você não gosta. Porque eu estou trabalhando isso em mim. Mas preciso de ajuda, então me sinaliza. Mas assim, fala desta forma também. Porque senão eu entro na minha menininha e também magoadinha. Tem o ciclo, né? Tem o ciclo, tem o momento do mês. Tem que a gente tá mais homem sensível. Pra mulher, porque o homem também isso, tem essa influência, né? Eu falei da lua e tal, mas o homem também sofre essa influência da lua. E tem situações que também pode mexer no gatilho da pessoa, né? E às vezes tá no detalhe, às vezes tá, tipo, na imposição de voz, às vezes tá numa comunicação... enfim, do corpo. E nós somos reativos, né? Sim, aí vem um gatilho, aí dá uma... dá aquele eu acho que choque. normalmente também se tenta fugir disso ao invés de comunicar, né? Isso. Eu sempre falo para as mulheres assim, né? Que a gente busca o parceiro ideal que tem aquele refletor perfeito para iluminar a tua sombra, aquela... Mas aquela que tu deixou mais bem guardada, que tipo, eu tô segura que eu não vou olhar pra isso, eu não quero. Sim. E aí tu encontra aquela pessoa que ilumina esse lugar, né? Te ajuda a olhar. Assim. Então a gente tem que entender que a gente buscou, só um pouquinho, a gente buscou a pessoa perfeita. Não quer dizer que isso vai ser eterno. Mas ela me ajudou a olhar pra aquele ponto, porque tem relações que acabam, que veio com aquela função. Eu acho que isso é o mais importante, porque a gente fica apegado ali, né? Sim. Não pode acabar, não pode acabar. Gente, as coisas às vezes acabam e a gente precisa lidar com essa natureza cíclica. E isso é o feminino. Entender que tem ciclos na vida, né? Então, que pessoas vêm, fazem uma função, você procurou exatamente aquilo que sua alma acreditava que precisava aprender dessa forma. Sim. E quando já aprendeu, libera essa criatura disso, né? Eu digo, olha, gratidão por ter representado esse ponto. Sim, tá. Mas muitas não querem, ficam ali, sabe? Naquele apego, não, tem que dar certo, tem que ser pra sempre. Não, é o cara que era perfeito e agora como que não é? Não, ele foi ideal para aquele ideal momento que tu tinha. Até é inconsciente, mas a gente busca pela cura. Sim. Era isso. Eu ia dizer que... agora eu vou dizer outra coisa, depois eu volto. Mas eu ia dizer isso, assim, que há uma tendência de não mudar. A única coisa que é certa em tudo que existe nesse plano de existência que a gente tá é a mudança. E aí tu tem aquelas pessoas que dizem assim, não, mudar não é bom.
Vamos deixar tudo como tá? Se meu pai foi assim, eu vou ser assim, e a minha mãe era assim, o masculino assim, imaturo. né? Esse masculino imaturo que fica batendo sempre que tem, sabe? Essa coisa que nada muda. Não, tá bom, se eu tenho minha casa, meu carro, minha esposa, meu emprego, filho, tá bom. O resto, azar, entendeu? E isso é um ponto fundamental, assim, tudo muda. Se eu não assumir que tudo muda e eu mudo e a pessoa com quem eu vivo muda, que vida é essa que vai acontecer aí? Né? Onde que eu vou ter a possibilidade de novos florescimentos, né? E quando a Ana falava dessa questão do refletor, eu lembrei que sábado, acho que foi, que a gente tava com um hóspede em casa, né? Um afilhado grande, né? Um afilhado do caminho, assim. E que aí eu fiz uma brincadeira com relação à comida, né? De comer demais, alguma coisa assim. E a Ana, depois, olha só, depois, já tinha passado um tempão, assim, e ela chegou e falou assim, meu amor, tu fez uma brincadeira, né? Com relação à comida, assim. Então, tem um pouco de mais atenção, porque a gente não sabe o quanto toca na sensibilidade dos outros quanto a questão do alimento. Eu falo muito E isso. aí eu cheguei, outro. porque eu sou assim, eu sou meio, né? Às vezes eu me passo. E aí ela olhou e eu falei, não, beleza. Por quê? Porque a gente assumiu na nossa relação que a gente quer crescer junto. Total. Então, quando ela traz algo pra mim que eu fiz, que eu posso melhorar, pra mim é um presente. Às vezes, nem sempre eu recebo bem, né? Assim, não é uma ilusão também. Assim, que legal, o Rafa é um cara muito legal, parabéns. Muito compreensivo. Às vezes eu tô num período pessoal, assim, num momento, assim, que eu fico bravo mesmo, assim, fico Mas reativo até. ele Reage, mas como assim? fecha. E aí... Aí volto quieto, volto pensa, lá, tomo um tempo, ele tomo um vai tempo pra mim, digerir. depois eu volto, digiro e falo pra ela, tá certo, amor, desculpa se eu reagi reativamente contigo naquele momento, mas é que não chegou bem em mim. E aí pode ser assim que ela falou. E a comunicação Que é a forma de falar. a chave de É a tudo. forma. Do eu, fala, né? Te deixou chateado, fala. O Gil, ele me cobra muito isso, porque eu sou muito quieta. A menina fica super introspectiva às vezes, eu não sei. Ele não sabe conduzir, ele fala, Bruna, fala, mas eu tenho um cuidado com o outro. Então, tipo, se eu tenho uma reação onde eu quero explodir, eu prefiro ficar 5 minutos. Respira. Isso eu falo muito isso pra ele. A gente não sabe como vai tocar o outro. Como uma Eu já sou palavra, mais como a sua reativo. reação pode tocar ou pode puxar um gatilho de alguém. Então, eu tenho esse cuidado, aí eu vou repetir. E na minha relação, principalmente, eu tenho muito cuidado de não reagir de uma forma bruta, né? Pensando que ali na frente tá o homem que eu amo. Então, eu prefiro respirar, pensar. E quando eu for falar com ele, eu falar de uma forma muito mais pacífica. Sempre foi assim? Ou em outras relações Não. que tu te deu conta que tu reagia de uma forma e machucava? Exatamente. É muito lindo Mas isso, foi- né? Aí isso É foi o que tu falou, ou evolução, seja, é a eu caminhei maturidade. com alguém que me ensinou alguma Caminhei Exato. com alguém, eu aprendi algo ali, Exato. por isso agora eu me conheço. Aham. Então, eu vejo isso muito no Rafa também, que ele diz, não, eu evito ao máximo dar vazão à energia da raiva, né? Porque eu me conheço quando tenho raiva. Então, a gente ter a capacidade de direcionar essa força que é a raiva, que é super importante. É uma força que criativa, move, inclusive, né? move coisas, nos faz fazer coisas, Aham. só que também machuca. Machuca. Então, tu conhecer essa tua habilidade de machucar com a palavra, eu falo muito para as mulheres sobre isso, que é um aspecto da guerreira, né? Que ela traz uma espada na língua e ela destrói um homem. Ela não precisa muito Só para acabar com só o abrir a homem. boca. Mas por quê? Porque ela traz muitas dores. Aham. E são dores muito ancestrais, às vezes são coisas que não aconteceram aqui. Não foi nos meus relacionamentos. Mas tem uma ferida lá, sabe, dentro, no útero, às vezes, que é uma dor de todas as tuas ancestrais. Aí a gente Todo vem com feminino aquela defesa. massacrado. E aí tu vem e massacra o Aham. homem, projeta em todos os homens, aqueles homens abusadores, aqueles homens que mataram, aqueles homens que fizeram a minha Isso tem a ver irmã com uma sofrer. genealogia também. São memórias. memórias. Memórias ancestrais. Então, se a gente... Óbvio, estamos falando de pessoas que foram buscar essa compreensão. Mas muitas pessoas não estão conscientes disso e agem inconsciente, né? Agem de forma inconsciente. Então, estoura, explode, joga bomba no outro, né? Com a palavra, assim. E que às vezes essa é a referência também, né? Então a referência era, meu pai quando ficava bravo explodia. E aí eu sou homem, eu sou pai, eu sou casado. E aí pode ser isso, tu pode ter uma relação, porque tem gatilhos, né? Assim, então eu posso ter uma relação muito boa. E aí eu tenho o primeiro filho. E aí eu começo a estourar e não sei porquê.
porque eu também nem paro pra me olhar, né? Essa Aham. questão da autoinvestigação das coisas, e eu começo a repetir um padrão familiar que vem do pai, do avô, do bisavô e tal. Né? Então, se observar o tempo todo é um fato importantíssimo. Coisa do general, na né? Eu relação. me lembro que logo que a Sara Sim, era é. pequenininha, então assim, tipo, tu tá vivendo essa experiência de pai. É claro que tu vai buscar referência. Na tua vida. Nos Qual é a pais referência de anteriores. pai? Nos pais anteriores. Só tem um pai anterior, né? E aí eu vou repetir. Mas às vezes é um avô, né? Um pai, um avô, há um um custódio, né? Uma pessoa que Sim, te cuidou, independente de ter pai, né? Conhecer o pai ou não e tal. E aí, E aí eu cuida com o repito teu aquilo. general. E essa é uma questão, por exemplo, da paternidade que a gente fala, né, no círculo de homens, muito sobre isso, assim, que são os homens que querem sair desse padrão, né? O padrão de bater, de xingar, de ser controlador, às vezes até abusivo em certos pontos, assim. E aí não sabe o que fazer. Porque quando tu tem um padrão que tu considera que deu certo, então, por exemplo, eu considero que a minha criação deu certo. Porque eu cheguei até onde eu estou e sou a pessoa que eu sou. Então eu Mas agradeço tu meu teve pai e que minha mãe. trabalhar muitas Muita coisas. Isso, mas quando eu cheguei num ponto onde eu tinha que trabalhar alguma coisa, por quê? Porque eu não queria repetir aquela forma. E aí, se aquela forma deu certo pra mim, não quer dizer que vai dar pro meu filho e pra minha filha, Sim. porque nós vivemos em um outro momento. Há 40 anos atrás era um outro tipo de vida que se tinha. Podia deixar uma criança correr na rua, né? Há 40 anos atrás, uma mulher podia andar na rua à noite, por exemplo. Hoje não rola mais. Então, nós esquecemos que todo o ensinamento que a gente recebe, e isso vale, inclusive, do meu ponto de vista, para as tradições, né? Eles estão balizados em um período de tempo. Falei Schopenhauer, né? Antes, assim, né? A gente vai Nietzsche ou qualquer filósofo, ele está em um tempo. Sócrates está em um tempo. Não é o mesmo tempo que nós vivemos. Muito é possível aproveitar dessas reflexões, mas são reflexões. Hoje vivemos em outro tempo e as relações vivem em outro tempo. E sim, eu acho que esse é o convite. Está na hora de mudar a forma como nós olhamos para as relações e a forma como nós nos realizamos nas relações. Né? Não só com as pessoas que estão à nossa volta, mas também com aquela pessoa que a gente convida para caminhar ao nosso lado. Olha aí. Uau. E com essa reflexão, Sim. chegamos ao fim Chegamos ao do nosso fim. podcast. Poderemos ficar aqui Vamos mais embora, horas. Que delícia, meu Deus. Desliga a câmera e a gente segue aqui. Galera, então chegamos ao fim do nosso podcast. Agradecer aos nossos apoiadores: Armazém Sabor, Gestão Contabilidade, Cloud Store, Femini, Tecmania, Livre Ortodontista, Arte Mobile, Ótica Lincoln, Master Treinamentos, Franco Moda Masculina, Cantina Mascaron, Viva Farma Farmácias. Agradecer a Bruna, sempre ao meu lado no nosso Presente. podcast. Ana e Rafa, Graças. presentinho. Sim, do Armazém Sabor. Obrigado pelo presente. Pode levar isso também, tá aqui. Pode levar. Meu amor, vamos receber Gratidão, junto. vamos receber. Graças. Muito, graças muito a Deus. obrigado. Deixe suas redes, Sim. seus contatos aí. Uau, redes. @Ana Flor da Síntese no Instagram. E @expanda.consciência, que é o nosso espaço, né? Maravilhoso, Escola aqui em gente. Nova Prata. E deixo então @Rafael Duzic, S-I-K, e o @Clã Lobos do Sul, sem o acento no A, do clã. Rafa, você tem um podcast, né? Divulga pra galera. Sim, toda quinta-feira, às 3 horas da tarde, tem o Xamanismo para a Vida. Então, onde eu trago um tema, por exemplo, a gente falou já sobre responsabilidade, a gente falou sobre revolução, ser um revolucionário ou um evolucionário, né? Qual a diferença disso? Então, traz sobre essa ótica da roda da vida, do xamanismo, das vertentes filosóficas originárias. Ai, que E na terça-feira à noite, às 7 horas, às 19 horas, a gente tem o Papo de Coruja. E aí é com o Robson Pacheco, que está na terceira temporada já. E aí o Robson traz uma visão dentro da bruxaria, da alquimia e tudo mais sobre determinados temas. E eu trago essa visão também dentro do xamanismo. E o tema de toda essa temporada é relações. Olha que aí. massa. Valeu, galera. Galera, Um muito beijo. obrigada. Um beijo. Graças. Até a próxima.